Olá pessoal, eu me chamo Gustavo Gerono, eu vou apresentar aqui o trabalho da terceira unidade da disciplina de Sistema em Tempo Real da UFRN. O trabalho consiste em fazer um sisteminha de trens, né, com três trens, simulando o funcionamento de threads. A analogia aqui seria em que a gente tem um esqueminha com três threads, e aí tem alguns exercícios para poder fazer funcionar, né? Primeiramente a gente teria que mostrar esse trem se movimentando em tela, em um sentido. Não pode haver as colisões, ou seja, existem trilhos que são compartilhados e que só poderia passar um por vez, simulando o sistema das threads. Então, o L3, o L4 e o L7, por exemplo, só pode passar um por vez. Então, se um deles chegar aqui e um deles ainda estiver completando essa passagem, ele tem que esperar para depois seguir. Não pode haver deadlocks, que seria ele travar lá e nunca mais andar, né? Ficar travando realmente aquele fluxo. E uma interface para controlar os trens, a velocidade, né? E mostrando essa posição em tempo real. Então, mostrando aqui a implementação. Primeiro a gente definiu algumas variáveis que foram utilizadas para posicionamento, né? Você vai posicionar em X e Y tanto o amarelo, o vermelho e o azul. E aí também a velocidade que é deles inicialmente. Para isso a gente faz uma função para pintar o trilho. Então a gente pinta com essas cores, amarelo, vermelho e azul. Faz essa pintura da posição deles. Em seguida a gente seta os trens, também utilizando aquela variável, porque como isso aqui vai atualizar, então precisa ficar uma variável para a gente poder atualizar em tempo real a posicionamento dos trens. E aí a gente pinta eles também, faz o esquema. E aí no da função desenha, a gente verifica se o botão está sendo pressionado para poder fazer o repaint, né? Então também fica verificando o tempo todo, e aí caso tenha o pressionar, a gente fazer esse repaint aí. E aí tem essa função sem, que é uma biblioteca na real de semáforo, que ela simula aquilo que a gente estava fazendo em sala, porém deu uma interfacezinha mais simples para a gente mexer. Utilizando a função sem que aí faz esperar, né, trava aquela função, e também tem o post, que seria atualizar. Mas segue o mesmo princípio, né? A lógica não muda. No exemplo aqui do amarelo, que seria do canto superior esquerdo, para ele se movimentar para a direita, tem algumas verificações que a gente faz, né? Por exemplo, o compartilhado entre o amarelo e o vermelho ali no meio, quando ele estiver na última posição da direita, a gente tenta travar aquela linha. Se já tiver ocupada, ele que vai esperar, se não, ele que vai travar e vai contar, e aí vai para outro if aqui fazendo ele se movimentar. No caso aqui para baixo, para esquerda e para cima. E a gente faz as verificações. E aí também sempre lembrando de liberar quando for entrar em uma. Nesse caso, como a próxima que ele entra para a esquerda seria em relação ao azul. Então ele liberar e já tentar travar, né? Ou ele ficar esperando para poder travar. Então essa é a mesma lógica que a gente usou para os dois, para os três, né? Então para o vermelho também é o mesmo princípio, só que aí a gente muda a posição, né? Claro, os limites que ele vai se movimentar na tela e também a hora em que ele bloqueia e libera. Isso aqui também é do azul. E é isso. E aqui tá a função para começar, né? E aí a função ela só mostra ela faz o início e aloca as threads necessárias, né? No caso aqui a gente alocou uma a mais pro desenho e depois destrói elas, o do semáforo. E esse aqui foi só as funções para poder aumentar e diminuir a velocidade. Então rodando aqui o projeto. Opa, aqui. Aqui mostrando o projeto, a gente tem ele rodando. E aí se eu der start, ele começa a rodar. Você vai ver que o amarelo ele trava, ó. O azul travou, esperou o vermelho passar. E eles vão ficar nessa. Ó, aqui passa de boas. Deixa eu aumentar um pouquinho do vermelho para ele travar junto do amarelo ali, ó. O vermelho travou, esperou. O azul. Ó, você viu que o vermelho esperou. Esperou um pouquinho, mas esperou. O vermelho esperou aqui de novo. Vocês viram que ele tá esperando ali, né? E aí você pode aumentar a velocidade, ó. E aí você vê que eles estão fluindo tranquilo. Você viu que ele deu uma esperadazinha ali. E aí é isso. Muito obrigado.